No último vídeo, falei um pouquinho sobre web novels. A partir de hoje eu vou começar uma sequência falando sobre as melhores web novels que eu já li. Sou grande fã de web novels chinesas, então resolvi começar falando sobre uma das primeiras web novels que eu li. O nome é um pouquinho estranho. Foi exatamente esse nome um pouco diferente que chamou minha atenção. Então, por curiosidade, comecei a ler. Li um capítulo, 2, 3. Quando pensei que não, tinha terminado a novel inteira. A novel que eu vou falar chama-se Doulu Dalu. É uma história de fantasia escrita por Zhang Wei, que também possui o pseudônimo de Tang Jia San Shao. Bem, eu acho que se pronuncia desse jeito. Se não está correto, então vão me desculpando aí, ok? Bem, então vamos começar. A história se passa no continente Doulu, um continente dominado pelos fortes. Fortes esses que possuem habilidades incríveis, e esses fortes são chamados de mestres espirituais. No continente Doulu, todos os habitantes, a partir dos 6 anos de idade, despertam uma habilidade chamada espírito. Esse espírito pode ser um espírito animal, um espírito ferramenta ou um espírito de planta. Se você despertar um espírito animal, você pode fundir esse espírito com você e você vai receber características e habilidades desse animal, por exemplo, dragão, tigre. Se você despertar um espírito de ferramenta, por exemplo, uma espada, você pode invocar esse espírito para lutar com ele. Porém, para se tornar um mestre espiritual, não basta somente despertar seu espírito, porque algumas pessoas vão despertar e não vão poder fortalecê-los. Então você não vai poder se tornar um guerreiro independente do espírito que você desperte. Além do espírito, você deve despertar algo chamado de Soul Power. É o Soul Power que vai permitir que você fortaleça seu espírito e que você possa evoluir. Como assim evoluir? Quando você desperta pela primeira vez e possui Soul Power, você é chamado de espírito escolar. Seria o primeiro nível de um mestre espiritual. Um espírito escolar tem um Soul Power de 1 a 10, sendo necessário treinar para aumentar seu Soul Power até atingir o nível 10. A partir do nível 10, você não vai conseguir mais aumentar o seu Soul Power. Para que você possa quebrar essa barreira do 10, para que você possa evoluir seu poder, é necessário de um novo elemento, chamado de Soul Rings, ou Anéis de Alma. Os Anéis de Alma são conseguidos quando se matam animais extremamente poderosos, chamados de bestas de alma. Quando a besta de alma é morta, aparece sobre seu corpo um Soul Ring, um anel de alma. Esse anel de alma pode ser absorvido pela pessoa que desferiu o último golpe, pela pessoa que matou a besta de alma. Depois de absorver o anel de alma, além de quebrar o limite de 10 do Soul Power, permitindo que você possa continuar evoluindo seu segundo nível, você também recebe uma habilidade da besta de alma. Um exemplo simples, digamos que a besta de alma que você matou tinha vários poderes, entre eles ela podia se teletransportar. Então tem uma chance de, quando você absorver o anel de alma, você conseguir essa habilidade. Porém é aleatório, você pode conseguir qualquer uma das habilidades da besta de alma. Os anéis de alma possuem cores que diferenciam suas idades. Quanto mais velho a besta de alma, mais poderosa é a habilidade que você vai adquirir. Branco é um anel de 10 anos, amarelo um anel de 100 anos, roxo um anel de 1000 anos, preto 10.000 anos, vermelho 100.000 anos, dourado 1 milhão de anos. Após conseguir seu primeiro Soul Ring, você evolui de espírito escolar para espírito mestre. Quando seu Soul Power atingir 20, você vai parar de aumentar seu Soul Power. Para que você possa quebrar a barreira do 20, você precisa de um novo anel de alma para evoluir para o próximo nível. Doulu Dalu conta a história de Tang San, um protagonista que morre logo no primeiro capítulo. Mas calma que eu vou explicar isso aí. Nosso protagonista não faz parte originalmente do continente Doulu. Tang San é um ferreiro gênio e um artista marcial extremamente poderoso. No primeiro capítulo vai estar contando como ele morreu no seu mundo anterior e como reencarnou no continente Doulu. Tang San reencarna com todas as memórias de sua vida passada, coisa que vai ajudar muito
na sua aventura no continente do Lu. A história começa realmente a partir do momento que Tang-San está próximo de completar 6 anos. Ele vive em uma vila isolada junto com seu pai Tang-Hao. Tang-Hao aparentemente é um ferreiro que não liga muito para seu filho Tang-San. Todo o dinheiro que ele ganha com seus trabalhos, ele usa para se embebedar. Tang-San não se importa com isso, já que na vida passada ele era um órfão, e só de ter uma família, alguém do mesmo sangue com quem conviver, já o fazia bastante feliz. Tang-San, por ter suas memórias de vida passada, ele começou a treinar suas habilidades do outro mundo muito cedo. Apesar de essas habilidades não existirem no continente do Lu, ele consegue praticá-las sem problema. Porém, chegou num ponto que eles não conseguiam mais evoluir, e ele chegou à dedução que isso acontece porque ele ainda não havia despertado o seu espírito. No seu aniversário de 6 anos, o chefe da aldeia leva Tang-San e as outras crianças da aldeia para despertar os seus espíritos. Durante o processo de despertar, Tang-San desperta a grama prateada azul, que é considerado um espírito lixo, um espírito inútil. O mestre espiritual que realizou o despertar de Tang-San ficou tão decepcionado com o espírito que Tang-San despertou que nem queria testar se ele possuía Soul Power. Porém, devido à insistência de Tang-San, ele resolveu testar o Soul Power de Tang-San. E para surpresa do mestre espiritual, Tang-San tinha um Soul Power muito alto. O Soul Power de Tang-San já estava no limite do 2º nível, ou seja, se Tang-San tivesse qualquer outro espírito, ele seria considerado um gênio. Mesmo com um nível de Soul Power muito alto, o mestre espiritual não ficou muito animado, já que o espírito que ele despertou é um espírito lixo. Então não adiantaria muito ele ter um Soul Power monstruoso, mas seu espírito despertado era um espírito lixo. O chefe da aldeia mesmo assim fica extremamente empolgado. Ao levar Tang-San para casa, procura Tang-Hao e tenta convencer Tang-Hao a enviar Tang-San para uma escola de mestres espirituais. Quando Tang-San fala que o espírito que despertou foi a grama azul prateada, Tang-Hao tem uma reação um pouco estranha, mas que tenta esconder muito rápido, e acaba dizendo que não tem necessidade de alguém que despertou um espírito lixo se tornar um mestre espiritual. O chefe da aldeia vai embora muito revoltado com Tang-Hao, e assim que ficam só pai e filho, Tang-Hao pede que Tang-San mostre seu espírito. Então Tang-San invoca o espírito de grama e Tang-Hao demonstra um sentimento confuso, um sentimento de tristeza, de nostalgia, que não dá para entender no momento. Mas mesmo assim ele insiste que não há necessidade de Tang-San tentar se tornar um mestre espiritual, já que seu espírito de grama não é o espírito adequado para um guerreiro. Nesse momento Tang-San faz uma revelação incrível. Ele não havia despertado apenas um espírito, ele havia despertado um segundo. Ele havia despertado espíritos gêmeos. Um era a grama azul prateada e na outra mão apareceu um martelo. Quando Tang-Hao viu o martelo, ele ficou eufórico e fez uma coisa que nunca tinha feito. Tinha abraçado Tang-San com muita felicidade, muita alegria, e disse uma coisa que deixou Tang-San totalmente confuso no momento. Ele olhou para Tang-San e disse: "Use seu martelo para proteger a sua grama." Tang-San, mesmo sem entender o que aquilo significava, disse sim. Nesse momento, Tang-Hao pergunta novamente para Tang-San: "Você realmente quer ser um mestre espiritual?" E nesse momento, Tang-San confirma que sim. Então Tang-Hao olha para seu filho e fala: "No final, você ainda vai seguir este caminho." A partir desse ponto, Tang-San vai para uma escola de mestres espirituais. Nessa escola, ele vai encontrar 2 pessoas de extrema importância para sua vida e sua aventura no continente do Lu. A ideia desse vídeo é dar uma introdução sobre Dolu Dalu e ver se um enredo chama sua atenção para que você vá lá dar uma conferida. Caso você tenha gostado, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Dolu Dalu, além de web novel, você tem uma animação em 3D que é bem fiel à história, você tem o mangá e agora em 2021 saiu live action. Ou seja, se você curtiu e quer dar uma conferida, não vai faltar opção para você. E aí, gostou? Se gostou, se inscreve no canal e deixa aquele gostei.